E aí, meus amores, vamos aqui para mais uma resolução de questão do Enem 2025, primeira aplicação. Fica aí que depois da vinheta a gente começa. Filho, antes da gente começar a resolução, não te esquece, te inscreve, curte e compartilha para que a gente possa estar dando uma força aqui no nosso canal. Beleza? Então vamos à leitura. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. Bom, arrastar, né? Sobre um plano inclinado. Ok. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Então, também uma força de grande intensidade e paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com plano inclinado. Então, a gente vai ter sempre um movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado, tá? Sempre vai haver movimento, em nenhum momento ela vai estar parada. E que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. Filho, quando ele fala rugosidade entre as superfícies, ele está falando com você, filha, olha lá, quando ele fala de rugosidade, ele está falando de coeficiente de atrito. Nesse caso, vai ser um coeficiente de atrito constante, porque permanece a mesma. Lembra, sempre que ele fala sobre rugosidade entre as superfícies, ele está falando de coeficiente de atrito. Vamos continuar para ver se é sobre isso a questão. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em. Tá aqui as alternativas. Observa que todas elas, lembra, todas elas são gráficos. E quando a gente vai analisar um gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer análise do que está sendo trabalhado no gráfico. E todos, absolutamente todos, está trabalhando força de atrito em função do tempo, força de atrito em função do tempo, força de atrito em função do tempo, força de atrito em função do tempo. Absolutamente todas estão trabalhando força de atrito em função do tempo. Então ele quer analisar como é que vai ficar a força de atrito no decorrer da situação, enquanto a pessoa está empurrando a caixa. Para a gente lembrar rapidinho, a força de atrito, filho, olha aqui, ó, vamos lembrar aqui rapidão, bem aqui, ó. A força de atrito, ela depende de duas coisas. Ela depende da reação normal da superfície em relação ao objeto, que está ali na iminência de escorregar ou escorregando, e ela depende também do coeficiente de atrito, que nesse caso é o coeficiente de atrito cinético, porque o objeto está em movimento, tá bem? Se você analisar com muito carinho, com muito cuidado, filho, você vai observar que a gente acabou de falar aqui, ó, coeficiente de atrito, ele é constante. Além disso, a força normal também pode ser considerada uma constante. Por que também pode ser considerada uma constante? Porque nesse caso, a força normal ela pode depender da relação com o peso ou da relação da decomposição do peso. Mas a angulação do plano inclinado não muda. Logo, o cosseno ou seno do ângulo de inclinação da rampa do plano inclinado não vai mudar. A massa do objeto que está sendo trabalhado não vai mudar. Então, peraí, porque você há de convir comigo, lembra lá que a normal nesse caso vai ser o PY, na maioria das situações, e o PY é o P cosseno do ângulo. E aí lembra que peso depende de massa e de gravidade. Então eu posso escrever assim, ó, massa, gravidade e cosseno do ângulo. Filho, por que normal vai ser constante? Porque não muda a massa, não muda a gravidade e não muda a angulação. Então a força normal
será constante também. Bom, se normal e coeficiente não muda, é constante, a força de atrito em relação ao tempo, ela também precisa ser uma constante. Aonde a gente tem isso? Na letra C. Então, por isso, a letra C passa a ser o nosso gabarito aqui, porque repara, ó, força de atrito sempre constante em relação ao tempo, tá bem? Então, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Falou, fique com Deus.